Boris. Presidente, é um assunto que eu sei que o senhor domina com muita tranquilidade e que é alvo de polêmica nesse momento, que é a política exterior do atual governo. Como é que o senhor vê essa política exterior, especialmente a questão do Irã? A política exterior do Brasil, você sabe também quanto eu, tem uma certa tradição. Nós temos uma tradição de uma política externa independente, nós não nos alinhamos automaticamente, tudo isso eu acho muito positivo. O Brasil ganhou peso maior no mundo, é mais respeitado e será mais no futuro, porque vai crescendo e tal. Agora, justamente por isso, eu acho que o Brasil tem que prestar mais atenção ao que seus líderes dizem lá aí fora, porque compromete o país inteiro, né? Eu entendo que o Brasil tem uma relação boa com todos os países, inclusive com o Irã. Agora, acho que deve, ao mesmo tempo, ter uma posição mais firme no que diz respeito aos riscos da proliferação nuclear. Eu sou contra a proliferação nuclear. Acho isso uma coisa contra a humanidade. A ideia de que isso é bom porque vai fortalecer o Estado, a nação, é coisa do século passado. Eu acho que nós temos que pensar em termos maiores, mais generosos. Então, eu não acho que o Brasil deva ter uma política de dubiedade. O presidente Lula foi agora a essa reunião de 47 presidentes que eu discuti algo muito importante, que era a redução do armamento nuclear e evitar que esse armamento nuclear caia em mãos menos escrupulosas. Você pode discutir o que é mão menos escrupulosa. Mas o presidente Lula fez uma frase infeliz. Ele disse: eles estão reduzindo nada, eles estão jogando fora a arma velha. Ora, foi um passo enorme, a redução que custou anos para chegar a algum passo. É o momento do Brasil apoiar e não de fazer ironia, justamente para fazer o contrapeso e dizer: olha, está vendo o Irã? Eles também estão fingindo que estão diminuindo. Não, eu acho que está errada. Acho que o Brasil tinha que estar na vanguarda de uma política de não proliferação. Como eu acho a mesma coisa na questão do meio ambiente. Como o presidente Lula é muito hábil, para dizer de uma maneira gentil a ele, eu sou sempre gentil com ele, quando foi a Copenhague, ele percebeu que o governo dele tinha tomado medidas erradas no que diz respeito ao aquecimento global. Chegou lá, fez um discurso e mudou tudo, né? Bom, ele devia ter feito a mesma coisa agora. Devia ter mudado a posição para dizer: olha aqui, isso é uma coisa muito séria. E o Brasil vivemos numa zona desnuclearizada. Fizemos um acordo exemplar com a Argentina para evitar a corrida armamentista, né? Que são as inspeções recíprocas. A nossa Constituição proíbe a bomba atômica. Para que dar a impressão de que nós estamos do outro lado? Mesma coisa no meio ambiente. Temos tudo para ser um país na vanguarda. Aqui eu recebi recentemente no meu instituto um professor de Harvard chamado Joseph Nye, que é um grande teórico de política nos Estados Unidos. Ele formulou uma expressão chamada soft power, o poder, no fundo é o poder da cultura, das ideias, do convencimento, dos valores. Bom, nós temos que usar mais o nosso soft power. Nós somos um país de miscigenação, somos um país onde o preconceito é reduzido em comparação com outros países, somos um país mais cordial, somos um país que tem recursos enormes para o meio ambiente, um país desnuclearizado, que não temos inimigos. Qual é o nosso inimigo? Nem virtual. Isso dá um poder enorme, muito maior do que você se alinhar subrepticiamente. Mas o governo brasileiro tenta, exatamente a partir dessas características, fazer um trabalho de mediação ali no Oriente Médio. Mas a mediação tem momentos que você pode fazer mediação. Tem momentos que a mediação não é mediação, é dar força para um lado, né? Eu não quero prejulgar. Eu recebi recentemente uma visita amável do embaixador do Irã, um país que eu gostaria muito de ir, eles até me convidaram para ir. Eu tenho interesse cultural no Irã, o Irã é um país muito interessante e que precisa ser levado a sério, né? Bom, eu acho que é importante que o Brasil tenha uma relação próxima com o Irã, mas o presidente Lula pode, acredito eu, usar esse soft power para convencer o Irã, e não para convencer os ocidentais. Bom, ele chegou a dizer essa semana que ele vai conversar olho no olho com a Ahmadinejad. Você acha possível isso? Possível porque a gente quando fala com o outro é olho no olho. Uma vez o presidente Bush disse que queria me olhar olho no olho, fui falar com ele, tirei os óculos e fotografaram. Possível agora, o política internacional não se faz com palavra nem com olhar. O senhor conseguiu algum diálogo com o Bush, não, com o presidente Bush? Escassamente. É difícil, né? Era difícil. Comigo a química não foi muito boa, mas já com o presidente Lula foi boa a química dos dois. Agora, em relação a Cuba e a posição do Brasil, em relação a Honduras, a Venezuela, o Hugo Chávez é apenas folclórico? Não, o Chávez não é folclórico, não. O Chávez é consequência de erros antigos na Venezuela, das elites venezuelanas,
que a concentração de renda, a corrupção e tudo mais, mas ele passou a ser mais do que isso, porque ele agora está realmente pregando algo que não tem nada a ver com a democracia. Hoje mesmo estou ouvindo jornais que está criando ativistas para controlar a opinião. Adolescentes, quer dizer, isso não é possível. Né? Então, eu acho também, olha, eu sempre tive relações pessoais boas com o presidente Chaves. Né? O Chaves de $15 o barril de petróleo. Agora ele está a 80, já é um pouco mais difícil. Mas eu acho que aí o presidente Lula pode ter um papel mais abertamente de moderação. Porque, e não está tendo. Agora críticos... Cuba é o seguinte, Cuba, eu acho que foi um erro do presidente Lula ao ir visitar Cuba, aquele senhor que se sacrificou. Chegou no dia do enterro. As palavras de justificativa de por que não foram muito ruins. Direitos humanos... Não precisava. A questão de direitos humanos é uma questão realmente universal. Eu levo a sério direitos humanos. Né? De verdade. Quer dizer, então não pode ser, no Brasil não se pode botar gente na cadeia por opinião, mas no outro país pode? Não pode. Quer dizer, eu acho que aí, de um jeito, evidentemente, você está visitando um país, você tem que ser educado, não pode fazer um desastre diplomático, mas fazer sentir de alguma maneira a sua inconformidade com a situação e não... Agora, dizem que a política externa brasileira, segundo os analistas da área, seria de um protagonismo voluntarista e que na América Latina teria uma versão ainda mais piorada, que seria uma política de boa vontade baseada no excesso de generosidade de fundo ideológico. Bom, eu não gosto de que pode ficar assim tão em globo as coisas, e acho que o Brasil tem na América Latina uma posição bastante efetiva. Acho que já tivemos até mais, porque nós não tínhamos a contestação. Agora tem contestação, realmente é um polo. O Chaves é um polo na América Latina. Né? E acho que você tem que ter uma solidariedade com os demais países, mas tem que ver também os nossos interesses. No caso, por exemplo, da Bolívia, do gás, eu posso falar de cátedra nesse assunto, porque, certo ou errado, eu ajudei muito a fazer a ligação com a Bolívia. Eu era ministro do exterior, do presidente Itamar, quando, de alguma maneira, juntamente com Paulino Cícero, que era o ministro de Minas e Energia, nós forçamos uma decisão no sentido de fazer a conexão do gasoduto. Do gasoduto. Depois, na negociação do preço do gasoduto, foi favorável à Bolívia. E foi difícil convencer os industriais que valia a pena trocar o diesel ou o que fosse pelo gás. Nós fizemos. Por quê? Porque é uma forma de integração e porque o gás a longo prazo é uma energia mais limpa e a longo prazo mais barata, conveniente para o Brasil e para a Bolívia. O investimento foi feito pelo Brasil na Bolívia. Olha, o presidente Lula tinha toda a autoridade. Além do mais, ele fez campanha em favor do Morales, foi lá, fez campanha política a favor do Morales, além de vir dessa base de Brasil apoiar a Bolívia, tinha todas as condições para dizer, olha, o Morales, não sei como eles se chamam, não faça isso. É melhor que vocês peçam ao Brasil aumentar o preço. Tudo bem, vamos discutir preço. Preço se discute, é mercado. Quebrar a regra, não. Desapropriar, não. Segundo, por que não fazer uma petroquímica em conjunto na Bolívia? Um passo adiante? Não. Ele não agiu dessa maneira. E não é generosidade, porque a longo prazo a Bolívia vai perder. O Brasil está fazendo plantas de transformação de gás liquado em gás aqui, que virão do Oriente Médio. Até da Rússia. Até da Rússia. Quer dizer, a longo prazo a Bolívia vai perder mercado. Foi um erro não ter dito, não, vamos estar juntos, a Bolívia precisa de um certo apoio. Então, eu acho que nós tivemos que ter uma política de apoio, mas um apoio que não resulte em nenhum desastre desse, nem em detrimento do interesse